Bom dia, bom dia, bom dia. Bem-vindos a mais um Café com Letícia. Hoje é um Café com Letícia especial, eu vou explicar daqui a pouco. E, enquanto isso, eu vou chamar para participar a doutora Daniela Lima, que é diretora da UAB Barreiro. Vocês sabem que eu sou oficial aqui no Barreiro, né? Então, eu estou chamando a doutora Daniela Lima para participar aqui. Só um minutinho. Aí, convidei. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia! Então, 1º de agosto. Olha, a doutora Daniela entrou a jato. Bom dia, doutora Daniela. Prazer recebê-la aqui para nosso Café com Letícia especial. 15 anos do cartório do Barreiro hoje. Na verdade, o cartório tem um pouquinho mais. Mas 15 anos que eu estou à frente do cartório do Barreiro, né? Que eu assumi no dia 1º de agosto de 2007. Olha, já faz tempo. E a OAB Barreiro há 10 anos, não é isso, doutora? Bom dia! Bom dia, doutora Letícia, tudo bem? Bom dia a todos. Pois é, estamos aqui, né? É uma grande honra a gente que é do Barreiro, ter, né, a doutora Letícia, ter o cartório foi uma grande conquista para o Barreiro, porque a região tem um enorme potencial econômico, e com isso também temos a nossa subseção aqui, né, do Barreiro, muito embora Isso. estejamos em Belo Horizonte, temos a subseção aqui na região. Então, assim, é muito importante para a região e para todos nós, né? E sabermos desse potencial. O cartório do Barreiro é um sucesso. Eu me lembro bem que ele começou pequeno, depois mudou para outro imóvel e agora está lá no shopping com uma instalação assim muito confortável e um atendimento de excelência, né? Ô, Nossa, doutora, nós temos obrigada. que agradecer, né? Conseguimos agora um canal junto com a doutora Letícia, de um atendimento preferencial, né, para os profissionais, e que é muito importante para a gente, né, que gera mais celeridade ainda. Pois é, eu queria me colocar à disposição, eu sempre me coloco à disposição dos senhores advogados, sempre, né? Mas é claro que a OAB Barreiro está lá no Barreiro, tem que estar ligada mais diretamente com a Letícia, né? Então a gente sempre está à disposição, já falei com eles, né? Precisando de qualquer coisa, vem aqui no cartório, manda um e-mail, porque, gente, esse contato direto de advogado com tabelião tem que acontecer. Nós somos parceiros na concretização dos direitos do cidadão, né? Cada vez mais, não é, doutora Daniela? Cada vez mais. Não apenas na regularização de imóveis, mas também tem mil coisas. É nome das pessoas agora que virou um sucesso, né? A gente consegue resolver todas as questões de nome direto no cartório de registro civil. Questões de atas notariais em geral, que toda hora eu falo que é o instrumento mais versátil que nós temos à disposição dos senhores advogados, e a doutora Daniela é uma que usa muito, viu? A ata notarial, a gente vai falar disso hoje, né? Então, gente, eu só queria compartilhar com vocês a minha super alegria de ser oficial do cartório do Barreiro, já há 15 anos, passamos por todas aquelas fases iniciais. Não vou te falar que é fácil não assumir cartório, gente. Ainda por cima eu que vim de serviço público, que é aquela tranquilidade de serviço público, né? A gente chega lá, já está tudo montado, tem a sua mesa com a sua cadeira, computador, você senta lá, trabalha, depois vai embora, né? Cartório, você tem que montar tudo. É uma loucura. Eu fico lembrando lá dos primeiros dias, doutora Daniela, se eu não tivesse o André, né? Porque o meu marido, ele trabalha comigo. Eu não tinha dado conta. Não tinha dado conta. É um apoio. A gente precisa de muito apoio. Tanto dos... E depois a nossa equipe que a gente montou, né? Que a nossa equipe lá, uma equipe muito boa, uma equipe muito dedicada. A gente sempre dá treinamento, né? Então, quando não consegue falar diretamente com a Letícia, né? Pode falar com a Raquel, pode falar com a Marília, com o Adriano, pode falar com o Carlos do setor da ata notarial. Então, assim, a gente tem uma série de pessoas que ajudam a gente no dia a dia. Além dos demais escreventes, a Rose lá no Registro Civil, né? O pessoal do Notas. Então, cartório, gente, não é uma pessoa só. A gente, claro, que a gente personifica aquela delegação que a gente recebe, que é uma delegação. O pessoal acha que não entende muito bem cartório, né?
doutora, cartório é uma delegação de serviço público. E a gente tem que passar no concurso, que é difícil esse concurso, sabe? Aí depois que a gente passa no concurso, recebe a delegação, tem que montar a estrutura. Então, é isso. Eu queria só dar essa palavrinha inicial, mas hoje, gente, a gente está com diversos casos práticos para poder falar sobre questões mesmo de tabelionato de notas voltadas para a regularização de imóveis junto com a doutora Daniela, né? Então, eu vou convidar a doutora Daniela para poder ela falar um pouquinho para a gente sobre essa situação. A doutora Daniela, ela é diretora aqui da OAB, aqui do Barreiro, e além de ser advogada super atuante, né, nessa área, regularização de imóveis, principalmente, né, doutora? Eu vou passar a palavra para a doutora para ela se apresentar um pouco mais e a gente já vai para os casos concretos, ok? Pode falar, doutora. Curiosamente, né, além de advogada, eu também sou inscrita no CREF, que é o Conselho de Corretores de Imóveis, desde 97. Então, assim, é uma área que realmente é uma excelente área, porque quando você cumula essas duas atribuições, né, no caso eu tenho o CREF e a inscrição na OAB, eu posso atuar tanto também na compra e venda. Então, acaba que eu consigo acompanhar esse ciclo completo e a maior parte dos negócios imobiliários que são firmados e também os casos, né, que envolvem regularização, eles demandam obrigatoriamente o uso do cartório. Não tem como se falar em regularização de imóveis, ou até mesmo a negociação em si, sem falar da utilização do serviço do cartório, né? E é muito importante esse destaque da doutora Letícia em relação ao cartório, porque advogado e cartório, eles têm uma atuação conjunta, né, Letícia? Até em outros casos, assim, lavratura de inventário. Uma coisa que não é muito comum, que eu gosto de destacar, é que as pessoas, quando vão contrair casamento, né, quando elas vão se casar, elas normalmente não buscam uma orientação jurídica acerca do regime de bens. E isso, importantíssimo. Assim, cada dia mais se faz importante, né, doutora Letícia? Porque as implicações patrimoniais do casamento, né? Então, assim, isso hoje, a orientação preventiva, que não é muito cultural na nossa sociedade, é cada dia mais importante, né? Verdade. Então, eu até fiz um post, você viu, do sábado? Eu fiz um post no sábado que uma senhora que chegou lá no cartório, ela casada na separação consensual. Aí ela estava toda tranquila e veio falar comigo de herança, né? Ah, porque eu só tenho uma filha. E eu falei, mas a senhora é casada? Sou. Você é casada em qual regime? Ah, sou casada na separação consensual. Eu falei, ué, mas então seu marido é herdeiro. Ela, não acredita em mim, não, doutora. Eu falei, a senhora fica à vontade de procurar o seu advogado. Quer dizer, já tinha casado, né, doutora? Mas aí procurou para o advogado falou que era isso mesmo, que o marido é herdeiro. E aí, como é que fica, né, doutora? Para isso tem recurso, tá, gente? A gente pode alterar o regime de casamento, tá? Pode. Pode. Apesar de que é mais difícil de afastar o cônjuge de herdeiro, não tem muito jeito, né? Afastar não tem muito jeito. Mas pode alterar, se precisar alterar alguma questão, né? É bem interessante realmente tratar desse assunto junto com o seu advogado, tá bom? Não se esqueça. Mas então, beleza. Então, vamos falar um pouquinho, olha só, sobre... Primeiro, quer falar um pouquinho sobre os 10 anos da OAB Barreiro, que fiquei sabendo que está comemorando junto comigo, fiquei muito feliz. Nós fazemos, arredondamos juntos, né? O 15 e eles 10, né? Então, como é que foi? Como é que foi criada a OAB Barreiro? De onde veio a ideia? Na verdade, a região ela tem um enorme potencial econômico. Hoje nós temos, para se ter ideia, aproximadamente quase 800 inscritos na subseção. O Barreiro conta com juizado especial, conta com um fórum que tem 2 varas cíveis. Então, assim, a gente está completando, né? Nós estamos completando 10 anos, isso agora no segundo semestre, e hoje, curiosamente, também, dia 1º de agosto, iniciam as comemorações do mês do advogado, né? Isso. E tem uma série de eventos previstos para essa comemoração, e é uma alegria enorme para essa gestão. A gente tem procurado fazer uma gestão assim, mais participativa, comunicativa, ouvir, integrativa, porque até mesmo às vezes tem alguns órgãos de classe, né, igual a OAB, é importante a participação de todos os advogados, porque você só tem uma instituição forte com a participação de todos. Então, a gente tem buscado isso aqui na região,
e eu acredito que estamos caminhando bem. Não, eu acho que é super ativo. Eu acompanho as redes sociais da OAB. Gente, participem. Os senhores advogados, é importante vocês estarem unidos, para saber das novidades. A OAB, ela está sempre fazendo parcerias para melhorar a vida dos advogados. E nós aqui no cartório estamos super à disposição dos advogados. Né? Então, vamos lá. Doutora Daniela, hoje eu convidei a doutora para a doutora falar de casos de sucesso utilizando a via do extrajudicial. E eu gostei de saber que a senhora tem creche. Eu acho que tem tudo a ver a questão de ser corretor e advogado, né? Porque uma coisa ajuda a outra, né? Um fundamento, né? Os fundamentos todos jurídicos, essa questão de análise documental, que é super importante, né? Tem tudo a ver com a aquisição de imóveis mesmo e orientar bem o seu cliente, né? Perfeito, doutora, muito bem. Mas, doutora, vamos trazer alguns casos? Vou deixar a doutora relatar aí o primeiro caso. Bom, eu assim utilizo muito dessa via da advocacia extrajudicial. Eu acho que ela produz um melhor resultado para o cliente e uma agilidade maior também, né? E não só a via exclusivamente extrajudicial, porque eu uso também da via do cartório nos meus casos judiciais. Também. E isso é interessante, nós havíamos falado, né, doutora Letícia, sobre a ata notarial. É um instrumento mais antigo que ganhou muita notariedade, foi regulamentada, né, com o CPC 15, de 2015, e que está famosa em virtude da uso capião, que é um documento obrigatório. Mas eu uso nos meus processos judiciais e eu acho que tem sido assim, de grande valia. E aí, um dos casos que a gente trouxe que eu acho que é interessante, o que aconteceu? Tem um caso de um prédio, né, um imóvel, uma unidade habitacional que foi entregue com diversas falhas construtivas. Então, a empresa de engenharia, né, entregou sem observar os requisitos legais. E aí, o que eu fiz? Como eu sei que o processo judicial é uma questão que é morosa, porque depende do juiz nomear um perito da sua confiança para ir lá, ferir, né, a situação, e como havia alguns reparos necessários, porque o pessoal do condomínio não podia ficar sem fazer esses reparos, o que eu fiz? Eu fiz uma ata notarial onde foi registrado. Aí vai uma pessoa do cartório, né, doutora Letícia, vai lá, tira foto, a gente acompanha. Esse acompanhar não quer dizer que a gente vai indicar precisamente como deve ser feito, mas assim, mostrar para ele exatamente o que a gente pretende que seja inserido na ata. E aí, olha só, essa entrega desse imóvel foi em 2016. A perícia foi feita somente esse ano. E aí, o que acontece? Em conversa com o perito, né? Ele certificou que várias coisas já tinham havido sido consertadas, mas com base na ata notarial, ele conseguiu fazer o relato, não do que ele viu enquanto perito, mas do estado anterior e certificar que aquilo foi até alterado. Uhum. Né? Então, isso dá segurança para o juiz, porque é um instrumento que tem fé pública, né? Não é simplesmente uma foto que eu, quanto advogado, ou a pessoa como parte foi lá e tirou. Porque essa parte pode supostamente ter sido, essa foto, né? Pode ter sido supostamente adulterada. E nesse caso da ata notarial, a gente não tem esse risco. Então, para mim, foi excelente, para o cliente também, porque a sentença foi baseada, a perícia e a sentença foi baseada na ata. Adorei. Gente, esse caso da doutora é perfeito. Por quê? Porque ela está demonstrando o uso da ata notarial num processo judicial como prova pré-constituída. Isso aí é um sucesso, é a ata, né? Eu falo que eu sou super fã da ata notarial, sabe, doutora Daniela? Eu sou super fã. Vamos entender um pouquinho da ata, porque eu sei que apesar de estar no CPC, ainda tem gente que não conhece a ata, né? Então, você que lida com imóveis, né? Os advogados hoje em dia, todo mundo já sabe da ata, porque eu falei que foi a melhor jogada de marketing que a gente já teve, porque colocou dentro do CPC, né? Então, não é uma lei específica para notas e registros, é uma lei que é de conhecimento obrigatório de todos os advogados. Então, foi excelente, porque ela já era prevista na Lei 8935, que é a Lei de Notários Registradores, a ata notarial, mas que realmente ganhou esse realce todo foi com o CPC,
que o CPC criou, gente, dentro do capítulo 12, que é o capítulo das provas, tem uma seção, a seção 3, que é só sobre a ata notarial. É pequenininha, vale a pena dar uma lida, tá? Mas vale a pena demais. O que está escrito lá? No 384 do CPC. A existência e o modo de existir de algum fato podem ser atestados ou documentados a requerimento do interessado mediante a ata lavrada por tabelião. E lá no parágrafo único fala de dados, né, doutora? Que a doutora falou que a gente vai lá, tira fotos, né? Pode fazer um vídeo, pode fazer como for. Então, dados representados por imagem ou som, gravados em arquivos eletrônicos, poderão constar da ata. Então, perfeito esse uso da ata, gente. A ata, ela é exatamente isso, né? É esse instrumento feito pelo tabelião, com fé pública. Então, a gente é totalmente neutro na hora de lavrar a ata, tá bem? A doutora chega para mim lá no cartório e fala assim: doutora Letícia, preciso lavrar uma ata notarial para constatar defeitos no imóvel. Aí é isso que ela fala. Aí a gente vai chegar lá e a gente vai fazer consta da ata aquilo que nós virmos ou ouvirmos, né, ou sentir, que é pelos nossos sentidos. Aqui nesse caso aqui, é caso só de ver, né? Mas pode ter caso, tem até um caso engraçado que outro dia trouxeram lá no cartório, que era de cheiro. É para poder constatar um cheiro ruim. Mas pode ser, né? Mas nesse caso da doutora, era problema de construção. Só uma coisinha interessante, doutora, que eu vou falar, porque às vezes o pessoal fala assim, mas eu quero que analise uma questão mais técnica, por exemplo, que a construção não estava exatamente conforme o projeto. Eu, tabeliã, advogada, não entendo nada, né? A formação jurídica, não entendo nada de construção, se está torto, se observou o projeto certinho. A gente pode, junto com a ata, quer dizer, além de eu ir lá, tirar a foto, né, constatar, a gente pode juntar na ata o parecer de um perito. Inclusive, isso está previsto expressamente no Código de Normas de São Paulo, sabe? Lá está escrito assim, ó. A ata notarial pode conter relatórios ou laudos técnicos de profissionais ou peritos. Então, se for uma coisa que não seja tão evidente, né? Porque no caso da doutora, parece que bastou a ata porque era um defeito evidente, né, doutora? Sim, sim. Muito em que pese teve que haver a análise da perícia de engenharia, porque tem algumas falhas também que eram ocultas. Mas aí a gente deixa a cargo do engenheiro, porque nem eu, na qualidade de advogada, tenho conhecimento técnico para isso, né? Então, é que tem que avaliar de acordo com as plantas e a constatação. Era só os aparentes mesmo que a gente consegue colocar. Pois é. Então, a gente pode, só para poder a gente pensar, quem sabe no futuro, se precisar, a gente já fez isso uma vez, que era divergência entre a construção e o projeto aprovado. Aí, além da gente ir, o perito foi também, né? Eles contrataram um perito, e o perito mostrou onde é que estavam as divergências, a gente juntou tudo na ata, entendeu? É possível fazer isso, tá? Então, gente, olha só que... E olha o sucesso que a doutora fez. Ela falou o seguinte, eles não podiam esperar esse tempo todo, né? Foi 2016 que a doutora falou, né? Imagina se esperar até 2022 para poder começar a mexer em obra. Não tem condição. Então, como é que você faz? Você faz uma ata, que o tabelião é totalmente neutro, imparcial, ele vai lá, vai constatar e já reforma de uma vez, né? Porque não tem condição de esperar para poder fazer isso. Então, é o uso da ata como prova pré-constituída. E até vou trazer para vocês uma filosofia, que eu achei bonita essa frase, sabe, doutora? Eu achei bonita. Que é o seguinte, que usar a ata notarial é preservar o fato para a história. Preservar para a história. Por quê, gente? Porque os fatos só existem para a história quando são narrados. E sobrevivem quando conseguem validarem-se como verdadeiros. Então é isso. História tem que ser provada. E a ata notarial é isso. Isso não fui eu que escrevi, não, viu, gente? É o Castor Bartolomé Ruiz, que é doutor em filosofia, tá? Então, a ata notarial é esse sucesso. Como eu falei com a doutora, é o instrumento mais versátil à disposição dos advogados, tá? E ela vai contar outros casos de uso de ata. Vamos, doutora? Vai mais um? É isso aí. Agora, esse aqui eu achei assim, super interessante também, que eu separei. O que acontece? Duas pessoas, elas tinham uma sociedade de fato, um fazia um investimento e a outra fazia uma comercialização de automóveis, na verdade. E aí, dessa transação, eles tinham um lucro. E tudo era registrado por meio de WhatsApp.
Porque hoje a gente sabe que não tem. O WhatsApp eu falo que se ele me cobrar, eu pago. Porque é uma ferramenta de trabalho, acredito eu, que de quase todo mundo, né? É. Porque é muito versátil, é um instrumento de comunicação ágil, né? E aí, o que eles faziam? Toda a transação, envio de comprovantes bancários, documentos de veículos, as conversas, tudo que era combinado era tratado através via WhatsApp. E aí esse negócio chegou no ponto que ele deu errado. A pessoa Hum. queria parar de resgatar o investimento, não queria mais continuar, e quem estava do outro lado já não tinha o recurso para poder devolver. E as partes romperam, né? E foi necessário o ajuizamento de uma ação de cobrança. Porém, o que eu orientei o cliente, e eu acho que nesse caso, para mim, assim, fez total sentido, pelo desdobramento. Ele registrou tudo em ata, foi uma ata gigante, porque tinham muitos áudios, tinha muita coisa, demorou até. Não demora muito, não, viu, gente? Mas essa demorou porque ela era muito grande, tinha muito áudio, então é necessário transcrever, né? E tudo. Então demorou mais de uma semana para essa ata ficar prontinha, porque realmente é devido à complexidade. E aí eu ajuizei a ação. Só que no curso dessa ação, esse autor ele veio a falecer. E aí, com o falecimento dele, a gente sabe que transmite ao espólio, né, aos herdeiros. E aí, o que acontece? A ata, ela foi fundamental. Por quê? Porque como era uma transação entre particulares, a família, nesse caso, o cônjuge e os filhos, ele tinha filhos adultos que sequer sabia da existência desse negócio. Até uma surpresa para eles. E aí, todos os detalhes estavam ali narrados na ata. Porque no caso do falecimento dele, se não houvesse a ata, talvez estaria perdido. Entendeu? Então, esse direito só pode ser, esse a gente já tem até, a sentença saiu agora, foi baseado na ata. Inclusive, vários documentos na audiência, na IJ, na audiência de instrução, o juiz perguntava, e essa conversa com você mesmo e tal, esses comprovantes, e o juiz se baseou na ata notarial, que ele falou, olha, tá tudo certificado na ata. Então, não tem como falar. O crédito caiu na sua conta, então me prova que não foi assim, me mostra o extrato, se for o caso, né? Então, assim, para mim o desdobramento desse caso é muito interessante em virtude do falecimento. Porque as partes só tiveram conhecimento, é isso que a doutora Letícia até bem pontuou com a frase, né? Está escrito, ele está registrado e não tem como contestar. Porque muitas das vezes a gente tem casos que a pessoa falece no decorrer do processo e numa audiência de instrução fica totalmente prejudicado. Porque só aquela pessoa, através do depoimento pessoal dela, poderia trazer alguns elementos ou confirmar que seriam interessantes para o caso. Então, assim, esse eu acho assim, que é sensacional, sabe? Se não houvesse a ata, talvez eu não conseguiria uma sentença de procedência tão eficaz. É isso aí. Gente, adorei, porque a maioria das atas notariais que a gente lida todo dia aqui no cartório, doutora, já são atas referentes a redes sociais. Tanto o WhatsApp muito, né? Porque todo mundo, como a doutora falou, usa o WhatsApp hoje em dia. Brasileiro adora o WhatsApp. Você sabe que lá nos Estados Unidos eles usam mais mensagem, né? A gente aqui, só usa o WhatsApp mesmo. Mas enfim, todo dia tem questão envolvendo o WhatsApp. Aliás, senhores que estão nos assistindo, cuidado com o que vocês escrevem, porque tudo pode virar prova, né, via ata notarial. Cuidado, eu falo isso sempre com minhas filhas, sabe? Muito cuidado com o que vocês escrevem em grupos, muito cuidado com o que vocês falam, né? Porque tudo isso pode ser depois documentado e utilizado como prova. Então, hoje em dia, é aquela coisa, a gente está sempre sendo observado, né, doutora? Sempre. Então, tanto WhatsApp, Instagram, Facebook, e-mail também, né? Tudo isso pode ser objeto de ata notarial. Recentemente agora, nessa fase eleitoral, sabe que a gente tem feito muita ata para constatar Instagram de propaganda eleitoral, porque não está podendo fazer ainda, né? E o pessoal tem alguns políticos que não conseguem se segurar e começam a fazer propaganda antes da hora. Sempre tem um outro político, né, que vai lá e pede para a gente fazer uma ata notarial. E aí a gente tem que ser ágil, né? Por isso que eu tenho um setor separado para ata notarial aqui no cartório. Eu até recomendo para os senhores tabeliães que estão nos assistindo que também tenha, sabe? Uma pessoa
que é vocacionada lá dentro do cartório para fazer atas, porque ata, né, doutora? É isso que ela falou, precisa de agilidade, a gente tem que ser esperto. Essas de eleitoral, por exemplo, eu faço sempre no mesmo dia. Nem precisa ser a gente lavrar a ata no mesmo dia, né, doutora? Mas a gente constata os fatos no mesmo dia. É o que ela falou ali, ó, o caso do senhorzinho que veio a falecer. O que aconteceu? A gente, no caso, né, o tabelião, recebeu aquele WhatsApp, né? A gente tem até uma ferramenta no WhatsApp, sabe? Que chama, tipo, remessa? Não, tem um como é que chama? Exportar, isso aí, exportar. Isso mesmo. Aí você clica em exportar a conversa. Aí vai a conversa toda para a gente. E aí a gente só documenta aquilo tudo. É ótimo, né? É ótimo. Agora, outra coisa interessante que a doutora Daniela falou. Olha só, ela falou assim, ó. Normalmente é rápido, mas essa demorou, porque era muito grande. Demorou quanto, gente? 5 dias, uma semana. Isso é demora, doutora. Isso aí é um sucesso. Foi um sucesso, né? E outra coisa importante que é bom falar, né? Gente, o tabelião, a ata notarial é super relevante, mas o tabelião, não cabe ao tabelião fazer esse tipo de transcrição. Como tem essa ferramenta no WhatsApp, já resolve para texto, mas para áudio, no nosso código de normas fala que já deve trazer a conversa já degravada, né? Inclusive tem umas empresas até muito boas, sabe, doutora? Que são voltadas só para degravação. E aí a gente procura, não tem nada a ver com cartório, né? Normalmente são essas empresas, elas fazem a degravação e a gente confere. Porque realmente, doutora, antes de vir isso para o código de normas, eu mesma fazia a degravação e normalmente era eu, porque eu sou a mais rápida digitadora lá do cartório. Eu fiz concurso para escrivã no Tribunal de Justiça antes de passar no cartório, sabia? Muitos anos atrás. Eu fiz concurso para escrivã, fui aprovada. Eu sou muito rápida na digitação. Mas então, isso aí é importante dizer, pessoal. Trazer a ata para a gente já degravada, tá? Porque tudo isso vai ganhar tempo, se você está com pressa. A gente vai conferir tudo. Só conferir já demora, porque às vezes, como a doutora falou, vai ter uma conversa de 10 minutos. Eu tenho que ouvir os 10 minutos, ver se está tudo certinho, degravou direitinho. Ah, beleza. Então é isso mesmo, tá bem? Então vamos prestar atenção para isso. Outra coisa, gente, que ela falou, tanto fez a constatação no WhatsApp, que foi essencial para depois conseguir o sucesso no processo judicial. Mas vamos supor que, em vez de ser só a conversa de WhatsApp, né, doutora? A doutora quisesse antecipar um depoimento. Pode antecipar depoimento por ata notarial, né? A doutora já usou para depoimentos? Já. E sabe o que eu achei interessante no dia que eu acompanhei, né? Porque, assim, o depoimento, em regra, você não pode induzir. Eu, como advogada, vou acompanhar o depoimento, eu estou ali para ouvir e ver se as garantias estão sendo preservadas. Mas eu não posso ferir, né, no ato. E eu achei muito interessante a forma com que é dirigida, assim, as perguntas à pessoa que está prestando depoimento, sabe? Ela é bem, assim, atinente ao caso, sem indução. Eu achei muito interessante. Eu já fiz também. Eu fiz num caso que as pessoas eram idosas. E aí eu não podia perder e correr o risco. Eu sei que, infelizmente, para morrer basta estar vivo, mas assim, tem riscos que são maiores, né? E eu iria perder as provas. Então, assim, eu sou uma fã de ata, eu uso ela demais. Aí tem gente que fala comigo, mas é caro. Eu falei, que caro? Eu acho baratíssimo pro que ela se presta, entendeu? Então, assim, eu acho que eu digo que é um investimento que vale muito a pena fazer. Já usei para depoimento, sim. É bem eficaz. Pois é. Pessoal, vou falar 2 comentários aqui que a doutora falou. Primeiro, a ata é muito barata, até demais aqui em Minas, né? Eu sei que tem outros estados que ela custa um pouquinho mais, mas olha a importância. Se não fosse a ata, a doutora tinha perdido essa ação, né, doutora? Porque não ia ter prova e ainda por cima, às vezes, o pessoal não sabia nem a senha do celular do pai, até conseguir abrir e tudo mais, não ia saber de nada. Então, olha a importância da ata. A ata foi essencial para a doutora. E aqui em Minas, ela realmente é um instrumento muito barato, tá?
Para uso campeão, a ata é considerada ata com conteúdo financeiro, aí cobra igual a escritura, mas essas atas de constatação, e-mail eletrônico, de constatação até em loco, né? Ela tem outro valor na tabela que é bem baratinho mesmo aqui em Minas. Só para você ter uma ideia, fica mais ou menos uns R$ 200, dependendo dos arquivamentos. No caso dela, pode ser um pouco mais, porque ela falou que era enorme, então tem folha extra. A gente cobra por folha extra, né, doutora? A gente cobra por folha extra. Vamos falar um pouquinho do depoimento? Só para vocês saberem, não é em todos os estados da federação que a gente tem previsão no Código de Normas, né, de atas de depoimento. A gente teve essa grande sorte aqui em Minas, né? Não apenas sorte, a gente tem que agradecer a corregedoria, que a corregedoria, ao publicar, né, o nosso Código de Normas, fez constar de forma expressa que nós podemos fazer atas de depoimento para fins de processo administrativo ou judicial. Então, está escrito lá de forma cabal, né? Que um instrumento com fé pública que vai servir de prova para esses tipos de processo, judicial ou extrajudicial também. Porque, às vezes, gente, a prova é tão cabal que você nem precisa entrar na justiça, né? Eu já tive um caso desse, sabe, doutora? Que era a pessoa nos procurou, o advogado também nos procurou, para poder constatar que uma construção não estava sendo feita no lote da pessoa que tinha sido multada, mas sim no lote vizinho. E aí, imagina, um caso que não daria para poder fazer de outra forma que não fosse perícia, né? Mas com a ata notarial, nós fizemos, a pessoa levou lá no município e o município já deu baixa. Quer dizer, nem precisou entrar com o processo judicial. Então, foi um sucesso, tá? Bom, então, aqui em Minas, nós podemos fazer a ata. E tem uma outra questão importante que eu acho legal a gente dizer, que é porque é o seguinte, a ata, né, é do tabelião. Então, é o tabelião que constata e tudo mais. Mas está lá na Lei 8935 que não apenas o tabelião pratica atos, né, notariais, também os escreventes com poderes concedidos pelo tabelião. E isso é importante, né, doutora? Porque o tabelião é um só, né? Sou só eu, lá no cartório do Barreiro. Mas nós temos diversos escreventes. E se eu não puder, naquele momento exato, fazer essa constatação, que às vezes é importante que seja feita naquele minuto, né? Se eu não puder, vai ter um escrevente que pode, né? Porque às vezes eu estou numa reunião atendendo o advogado. Sempre falo, senhores advogados, eu sempre recebo os advogados lá no cartório, mas agendem. Porque senão vai ter que ficar esperando. Eu detesto deixar a gente esperando. É ruim, né? As pessoas ficam incomodadas de ficar esperando. E aí a gente fica realmente incomodado. Então vamos agendar. Então vamos supor que eu já estou lá agendada atendendo o advogado e chega um pedido urgente de ata notarial. O que eu faço? Chamo o Carlos, que é o chefe do setor da ata, né? E o Carlos trabalha com outras auxiliares que ajudam também. Então, cartório é isso. A gente tem que ter pessoas para nos ajudarem, tá bem? Muito bem. Lembrando, gente, que olha que interessante que a doutora falou. Sempre é muito bom para nós que o advogado compareça nesses depoimentos via ata, né, doutora? Para verificar se está tudo certinho. E outra coisa, se tiver já com a relação jurídica composta, já com processo judicial em andamento, eu não vejo problema nenhum da gente convidar também a outra parte, sabe, doutora? O que a doutora acha? Eu acho super importante. Eu falo que eu acho que quanto mais as pessoas participarem do processo como um todo e tiverem conhecimento, melhor é. Porque, infelizmente, a gente tem que entender que, é claro, a gente tem que se valer do judiciário e tudo, mas a gente tem, o juiz, ele não conhece os efeitos psicológicos daquela demanda. Então, assim, eu sou muito focada nessa questão extrajudicial, porque eu acho que as partes, elas têm que procurar resolver seu problema dentro do possível, né? Porque elas sabem as consequências que vão advir daquele ato. Então, quando elas entendem o que está provado, o que não está provado, quando nós, né, profissionais, que seja os engenheiros, que seja os advogados envolvidos naquela questão, puderem esclarecer para as pessoas os riscos, mensurar, fazer esse prognóstico assim, olha, seu risco é esse, isso está provado, isso não está, melhor é para a composição, né? Então, assim, eu acho que a participação de todo mundo é super importante para a gente conseguir, porque até mesmo a outra parte pode trazer questionamentos que a gente já insere ali e já resolve o problema. Às vezes você dispensa até uma IJ,
a depender do caso, e isso é uma economia processual em termos de tempo imensa, imensa, porque o judiciário, assim, a gente tem vagas hoje excelentes? Tem, mas tem outras tantas que não, que tem problemas de falta de pessoal, e eu não gosto de falar do setor público nem reclamar do juiz. É porque existem problemas na gestão, entendeu? Então, assim, falta pessoal, tem, né, N questões envolvidas. Então, eu acho de suma importância. Porque antigamente os advogados, eles tinham aquela teoria, né? Quanto mais tempo durar o processo, mais dinheiro eu ganho. Eu acho que isso já está assim, passado há muito. Eu acho É, que menor tempo e mais você entregar a solução para o seu cliente, melhor é para ele. Porque aqui, nós estamos acostumados a lidar com esses processos, ele não. Às vezes aquilo ali é a demanda da vida dele, e às vezes aquilo causa muito sofrimento. Então, ele tem que ver aquele problema resolvido, né? isso Então, mesmo. eu acho muito interessante. E eu sei que a doutora Daniela também atua no setor de mediação. E isso tudo tem a ver. Se a gente conseguir trazer a outra parte para o cartório, né? Conseguir fazer uma mediação, é aquela questão da justiça multiportas, né, doutora? Porque, Uhum. olha só, o Poder Judiciário, gente, nunca vai dar conta de todas as demandas da sociedade. Isso já foi reconhecido, né? Por isso que os senhores advogados que se debruçam sobre a mediação, tem chances de ter sucesso muito mais rápido. E outra coisa, atuar na pacificação social, que é isso que a gente quer, né, doutora? Exato, exato. O fundamento é esse, né, Letícia? A gente não pode fomentar esses litígios e nós somos uma sociedade muito litigante, né? Isso. O número de processos ele aumenta a cada dia. Quando você vai acompanhar os números do CNJ, cada dia a gente assusta, né, com o número de processos. Então, Pois acho é. há que se ter bom senso e tentar também resolver nessa via administrativa. E às vezes, procurar um advogado, as pessoas têm que entender que não necessariamente vai ter um processo. Às vezes, os advogados conseguem resolver pela via extrajudicial, pela via administrativa, problemas que às vezes a pessoa está tão imersa no problema, ela não consegue enxergar uma saída. Isso é normal. Eu tive um problema pessoal outro dia que eu não estava conseguindo enxergar uma solução. Aí eu conversando com um colega e falou, Dani, mas não tô te entendendo. Eu falei, tô envolvida com tanto sentimento. Aí ele falou, não, vamos fazer isso. E deu certo. Então, assim, isso é muito interessante. As pessoas têm que usar desses instrumentos que a gente tem, seja os instrumentos adequados de resolução de conflitos, né? Mediação, conciliação, arbitragem. Hoje a gente tem justiça restaurativa, tem N possibilidades Muitas. aliados a esses instrumentos para resolver os problemas. O negócio é resolver. É isso. Eles falam que o advogado do futuro é aquele que vai conseguir resolver sem propor demanda. E eu acho que é isso mesmo. Claro que vai ter casos que não tem jeito, Não né, tem jeito. pessoal? Mas a gente tem que tentar sempre utilizar desses instrumentos à nossa disposição para dar solução para a pessoa, que é isso que é o mais importante. Antes de passar para o próximo caso, só uma pergunta que teve aqui, olha só. Foi a Fátima, né, Fátima? Tudo bem? Bom dia. Ela fala assim, ó, ata notarial poderia então registrar, antes de qualquer processo de uso capião, que houve uma dação em pagamento, por exemplo, de parte de terras do proprietário para o caseiro em 2001 e que isso não foi objeto de escritura? Gente, claro que pode. A ata, ela pode ser utilizada como prova pré-constituída. Aí quem é que vai fazer? Eu falo isso sempre, né? Às vezes você não tem todos os requisitos para uso campeão naquele momento, não é, doutora? Mas você já tem a prova da posse naquele momento. Então você gostaria de fazer a prova hoje. Você pode fazer uma ata só de constatação de posse, que não é ainda a ata de uso campeão, tá? Agora, se você já tem todos os requisitos, o tabelião vai te indicar que já entre faça a ata de uso campeão, até porque é nossa obrigação orientar sobre o meio menos oneroso, né, para a parte. Mas nesse caso aqui, ó, então ele quer só constatar que houve uma dação em pagamento. Pode fazer. Mas como foi em 2001, viu, doutora Fátima? Eu entendo que já pode fazer a ata de uso campeão de uma vez, não é, doutora Daniela? O que a doutora 20 acha? anos já extrapolou o maior tempo, que é de 15. É. A gente já poderia fazer a ata de uso campeão de uma vez, tá? Mas se quiser fazer uma ata pontual, ata complementar, tudo isso está previsto lá no provimento 65 do CNJ. Pode fazer também, tá bom? É interessante, né, Letícia, que antes, assim, lá atrás, a gente conseguia fazer uma escritura de posse, né?
e que hoje, Ah, hoje isso é um complicador, eu particularmente eu nem uso, mas assim, a ata notarial ele serve para fazer essas transações. Eu já fiz aqui numa questão de uma compra e venda que havia um uso capião futuro, eu fiz uma ata notarial certificando o tempo de posse anterior, em que pese havia declaração no contrato de compra e venda. Mas aí eu fiz a ata e que aquelas pessoas que assinaram no contrato de compra e venda, elas também assinaram na ata notarial declarando o tempo de posse anterior, porque eu estava aproveitando o tempo de posse, então eu estava acumulando. Então eu usei do instrumento da ata também. nossa, doutora, adorei esse assunto que a doutora puxou. Você vê, né? Claro que a gente já trocou uma ideia antes para poder ver o que ia trazer para vocês. Mas isso aqui surgiu agora. Então vamos lá que eu vou falar o que a doutora Daniela está falando. Pode escritura de cessão de posse, gente? Claro que pode, mas teve há um tempo atrás, doutora, algumas decisões da corregedoria até que eram em sentido contrário. Mas hoje em dia, gente, está pacificado que pode. Inclusive, foi até enunciado, aceito no Conselho da Justiça Federal, sabia? Que nós mandamos lá para o Conselho. E a Justiça Federal até a gente teve que explicar a importância dessa definição, porque para eles não tinha nem dúvida, sabe? E quem quiser ler sobre esse artigo, joga aí no Google. Sessão de posse e Letícia e Paulo Hermano. Nós escrevemos um artigo sobre esse tema há pouco tempo atrás. Então, pode sim. Agora, isso que a doutora falou é essencial. Na sessão de posse, não tem documento comprobatório, igual tem no caso de a pessoa ter propriedade. Você vai lá e tira a matrícula atualizada, né, doutora? No caso Exato. da doutora, não tinha, porque só tinha a posse, apesar de que tinha um contrato, é isso? Era um contrato? Não, eu fiz o contrato naquele momento, não tinha anterior. Eu estava Não fazendo tinha. questão de posse. Era Ah, naquele. entendi. Perfeito. Então, às vezes não tem nem nada. E aí, como é que a gente faz para a gente ter uma segurança para poder aquele comprador, né, o adquirente, digamos assim, da posse, ficar mais tranquilo, né? Porque vai que ele vai lá e fala assim: ah, então tá, eu vou adquirir a posse com base nesse papelinho aqui, você está me apresentando esse papelinho, vou acreditar. Gente, não faça isso, né? Porque vai que esse papelinho não representa a verdade. Então, posse, que a gente tem que fazer com posse? A gente tem que ir lá, averiguar. E nada melhor para isso do que uma ata notarial de constatação de posse, que não é a ata de uso capião, tá, gente? É uma ata mais simples, que vai servir o quê? Vai juntar recibo de água, luz, telefone, vai juntar, pode até pegar algum depoimento testemunhal, né, doutora? Eu não sei como é que a ata da doutora foi, como é que envolveu a ata da doutora? Eu peguei a documentação anterior, porque lá era um terreno, é um terreno mais afastado, de um município mais afastado. Eu peguei uma coisa, eu peguei depoimento de vizinho, não das partes. Que os vizinhos certificaram que aquela família residia lá há X tempo. Perfeito. Melhor coisa é depoimento de vizinho. Adoro. Porque vizinho, gente, além de estar interessado em que as divisas dele não estão sendo absorvidas, né? Eles também já sabem das histórias. Então, a ideia é ótima, tá bem? Então, sessão de posse, dá para fazer? Dá para fazer, sim. Não tem nenhuma vedação. Você vê lá no Código Civil. A pessoa só tem posse. Posse tem conteúdo econômico. Por que não pode transferir a posse? Claro que pode. Mas faça uma segurança jurídica, né, doutora? Sim, mas nesse caso é porque assim, é menos oneroso para o cliente fazer a ata notarial, em termos de custo financeiro, do que fazer a ata da sessão de posse, porque a ata de sessão de posse tem conteúdo econômico, né, A doutora? escritura tem conteúdo econômico. Sim, é verdade. A É escritura ela isso tem aí. econômico e a ata notarial, ela é. E penso eu que na ata a gente pode colocar mais peculiaridade. Então, eu consigo pôr depoimento de vizinho, o que eu não conseguiria colocar na escritura, né? Isso. Igual eu sempre falo também nas transações imobiliárias, o pessoal tem, às vezes, o hábito de, vou fazer a escritura direto. A minha recomendação é sempre não faça, porque o contrato de compra e venda, de promessa, que seja, ele resguarda algumas peculiaridades do caso que não podem ser tratadas na escritura. Então, eu acho que assim, os instrumentos são complementares. Assim, eu sempre recomendo. Não é uma exigência legal, não está lá falando que tem que ser assim, mas eu sempre recomendo porque isso eu acho que tudo que a gente puder fazer pré-litígio, para evitar problema, que seja feito. Então, eu acho que os atos preventivos, eles são assim, de suma importância. Porque deixar a coisa muito aberta abre brecha para muita coisa.
Isso. É porque, assim, às vezes já chega com a gente com, com tudo pronto. Aí a gente faz a escritura. Mas, às vezes, gente, a pessoa não tirou as certidões ainda, tem um probleminha na matrícula e tudo mais. E aí, concordo com a doutora. Talvez seja bom passar primeiro pela promessa, paga o mínimo possível, né, doutora? Para segurar o negócio, mínimo, Tá? deixa para pagar. Deixa para Só. isso. Então, também concordo com a doutora que tudo vai depender da análise do caso concreto, tá bem? Mas adorei essa questão da sessão de posse. Não deixem de ver o meu artigo. Ficou bom, modéstia à parte. Assim, tão modestas, né? Mas ficou bom. Tratando dessa questão da sessão de posse e do uso da ata notarial para constatação de posse, tá, gente? Não deixem de ler. Mas vamos lá, doutora Daniela, o último caso, a gente está faltam 10 minutinhos para a nossa live. Vamos falar do último caso. O último envolve uma questão imobiliária. Houve uma pessoa, era proprietária do lote, né? E ela fez um contrato com uma construtora, no qual a construtora daria uma unidade imobiliária em troca dessa construção. E aí, o que aconteceu? Eles tinham um contrato que tinha um prazo para aprovação do projeto junto à prefeitura, delimitava as responsabilidades, quem faria o projeto, e o tempo que iniciariam as obras e o tempo da conclusão. Só que o que aconteceu? O tempo foi passando, eles até deram entrada no município para aprovação. Essa aprovação chegou a expirar, porque o projeto ele tem um tempo de validade, né? Ele tinha algumas condicionantes que não foram cumpridas, então o projeto chegou até a deixar de ser... foi cassado o alvará. Enfim, o que eu fiz? Antes de ajuizar o processo, além dessa documentação que eu peguei na prefeitura comprovando que o projeto já não tinha validade, eu fiz uma ata notarial certificando como estava o lote. Porque aí a pessoa foi lá em loco, tirou as fotos e eu consegui comprovar. A única coisa que o consultor fez é que tinha um barracão, ele fez essa demolição. Foi a única coisa que ele tinha feito. E no mais, ele não fez absolutamente nada, ao contrário. Lá estava um matagal danado, o proprietário sendo notificado, porque é irregular, ele tem que cuidar, né? O muro já estava começando a cair e isso era de responsabilidade dele. Então, isso tudo foi certificado na ata. E esse caso, inclusive a pessoa foi devidamente citada, mas ela foi revel, ela sequer respondeu. Então, o pessoal às vezes acha bom, fala assim, eu adoro quando é revel, eu detesto. Eu detesto nos meus casos quando fica decretado revelia, porque a chance da pessoa responder, sua prova fica um pouco prejudicada. Eu gosto desse diálogo, um apresenta, o outro responde, porque aí eu acho que fica mais claro para o juiz sentenciar, né? E nesse caso foi certificado, através dos documentos da municipalidade e através da ata notarial, que não houve construção. Então, porque eu preciso fazer essa retomada do bem. É uma coisa que as pessoas até confundem, né? Quando eu fiz essa transmissão de posse, eu não posso... o lote é meu, eu tenho lá a propriedade, eu tenho registro e tal. Eu não posso voltar lá, pegar a chave e entrar nele de novo, porque eu transmiti a posse naquele contrato. Então, o meu cliente, eu vou entrar lá e vou resolver. Não pode, eu tenho que fazer essa retomada. Eu tenho que desconstituir aquele contrato que foi firmado entre as partes para ter legalidade, porque acaba que você estando certo, você acaba cometendo um ato errado e pode ser punido por ele, né? Exato. Então, eu usei a ata para a gente certificar essa questão. Adorei, doutora. Nossa, doutora, só trouxe casos top. Adorei. Então, vamos comentar um pouquinho esse caso. Gente, então, olha, era uma permuta, né, doutora? E o proprietário do lote é construtora. Olha só. Gente, primeira coisa, faz uma análise de quem é essa pessoa jurídica, né? Junto com o seu advogado, seu corretor, né, doutora? Para ver se essa pessoa jurídica é sólida, o que ela já construiu, ela tem condições realmente de arcar com esse negócio, porque não é coisa simples fazer uma incorporação, né, doutora? Não, gente, essa questão investigativa, que eu falo que a gente é advogado, mas tem que ser investigador, né? Você tem que ser feito. Porque pode haver um revés econômico de uma determinada pessoa jurídica? Pode, entendeu? Mas assim, se você já vai no escuro, sem saber mais ou menos, porque quando a empresa é idônea, já tem, igual a doutora Letícia falou, outros empreendimentos, é sinal que ela está caminhando na trajetória correta, né? Ninguém está livre do revés, né? Mas assim, exceção. Né? Então, assim, a gente se garantir com essas, até mesmo, é meio de prova. Porque eu viro e falo assim para o juiz, olha, eu certifiquei.
Então, todas, é igual aquela questão, né, de dispensa dos feitos ajuizados, das certidões de feitos ajuizados, né, doutora Letícia? Isso. É possível? É possível. Eu dispenso? Não, eu tiro todas. Eu também. Eu sempre recomendo lá no cartório. Inclusive, lá no cartório, quando vai fazer a escritura, vocês que são tabeliães estão nos ouvindo aqui, né? Eu sempre ofereço. Não precisa constar na escritura. Mas se for tudo negativo, não é bom constar? É bom constar, né? Para poder falar assim, ó, tiramos tudo, fiz a análise, estava tudo limpo, maravilhoso, não tinha nenhuma ação. Pronto, né? Isso aí, se tiver algum problema no futuro, para a senhora se defender, vai ser mais fácil, né, doutora? Nossa, eu guardo todo. E quando eu faço, né, acompanhamento, eu ainda sou a moda antiga, né? Eu imprimo tudo e ponho na pastinha. Falei, guarda junto com o documento, porque no dia de amanhã, se der um problema, sei lá, até uma intervenção, um embate terceiro, você precisa aprovar alguma coisa, né? Você tem ali tudo que você se resguardou com todas as formas possíveis que você poderia naquele momento. E as certidões Exato. são públicas, hoje você tira um tanto de coisa na internet, a Tudo. facilidade hoje é muito maior, muito maior. É isso mesmo. Olha só. Então, isso tem a ver, tudo a ver com o sucesso depois no futuro. Depois você fala assim, olha, a doutora me orientou. E eu até tive um caso, vou te contar esse caso, porque esse caso é engraçado. É uma amiga minha da Receita Federal. Trabalha na Receita Federal. Aí me ligou, Letícia, quero fazer uma escritura aí com você. Me mandou a documentação toda, né? Aí a gente, como já é praxe, tiramos as certidões. Quando a gente foi tirar a certidão da Receita, saiu, não saía, né? Porque quando é positiva na receita, sai aquela tela dizendo que não vai sair. Aí eu liguei para ela e falei assim: olha, tudo bem, aqui só a certidão da receita, mas essa você já olhou, né? Ela, não olhei, não. Você trabalha na Receita, você não tirou a certidão da Receita? Ela não tinha tirado e ela desfez o negócio porque a pessoa era devedora da Fazenda Nacional num valor muito alto, entendeu? Que poderia prejudicar o negócio. Porque quando é uma dívidazinha assim pequena, gente, não tem problema, né? Mais tranquilo. Mas no caso, era tipo assim: o apartamento valia 1 milhão e a dívida era de 10 milhões. Aí complica. Complica, Exato. não é, doutor? Então, assim, essa questão de agir preventivamente, os senhores advogados que atuam na área imobiliária, investigação total, né, doutora? Total. É isso aí, é isso aí. Bom, e Cada dia é um instrumento novo que a gente tem que buscar para dar uma melhor segurança, né? Porque, assim, afinal, eu sempre falo, o advogado só tem uma coisa, o nome dele. Então, ele tem que preservar e tentar fazer o melhor possível, né? é isso aí, perfeito. Então, gente, só para a gente finalizar sobre a ata, mas depois eu quero fazer uma pergunta para a doutora ainda antes da gente finalizar, viu, doutora? Olha só, eu vou trazer para vocês o que diz o Kumpel. Olha só o que ele diz. Ele diz que a parônima, a ata que não desata, não é apenas um recurso retórico, mas um verdadeiro alerta à comunidade jurídica. Olha só, a ata que não desata. Por quê, gente? Porque a ata, ela efetivamente ata, né? Liga o fato à narrativa feita pelo tabelião e a gente reduz isso a termo. E olha que sucesso! Esse é um ato que você consegue tirar certidões. Vai que a pessoa entrega a ata para a pessoa perde, né? Perdi aquela ata. Pode ir no cartório pedir uma segunda via, gente, na hora que você precisar. Então, assim, às vezes você já usou aquela ata no processo, mas vai ter um outro processo, vai precisar de outra ata. Tira uma segunda via no cartório, tá? Então, é aquela coisa, tá? A ata que não desata, tá bem? Sucesso total. Agora, a última pergunta para a doutora, para a gente finalizar. Doutora Daniela Lima, então, ela é diretora aqui da OAB Barreiro, e nós estamos comemorando hoje 15 anos do Cartório do Barreiro e 10 anos da OAB Barreiro. Show de bola. Parceiros, cada vez mais os advogados com os tabeliães, para a gente concretizar os direitos, como ela já falou. Olha que lindo, né? O uso da ata notarial, adorei. Mas, doutora, uma pergunta. A doutora vive, então, dessa questão imobiliária e também de outras causas nessa área da advocacia mesmo, né? A senhora vive da advocacia, é isso? Me conta como é que é viver da advocacia, além, eu já sei que a senhora é uma pessoa de sucesso, né? Mas como é que é isso? Como é que funciona? Dá para viver da advocacia? Porque a gente vê muita gente hoje desanimada, sabe, doutora? Procurar o AB, não é assim, doutora? Para poder se integrar. O que a senhora recomenda para esse pessoal que é jovem advogado e está nos ouvindo agora? Eu vivo da advocacia, né? Eu tenho uma advocacia
voltada para questões imobiliárias, mas assim, não, em que pese eu ter ser voltada para esse segmento, eu não posso deixar de saber de direito de família, eu não posso deixar de saber de direito empresarial, eu não posso deixar de saber de direito sucessório, porque todas essas matérias, elas estão intrinsecamente ligadas. Então, assim, a gente precisa, eu falo que a gente é um problema hoje, eu acho que não só na advocacia, né, mas falando dela porque eu estou inserida, muitos advogados jovens às vezes se sentem perdidos de como fazer. A primeira coisa, gente, é estudar. Porque não tem como você ser um advogado sem estudar. Tudo muda e muda o tempo todo. Nunca acreditar que você é bom, porque assim, eu acho que ninguém é bom o tempo todo. Sempre tem coisas ainda para aprender, para melhorar, né? E eu acho que tem vários nichos de mercado que não são explorados. Eu acho que se você for entrar na advocacia, pensando na advocacia tradicional, só a advocacia assim, de ficar judicializando, de ficar trabalhando só com o judiciário, realmente ela é complexa. Eu falo que hoje o advogado ele tem que ser um pouco de empreendedor, ele tem que ser um pouco de gestor, né, do seu escritório, porque você tem que ter ali tem aquela questão, né? Nunca coloca as mesmas maçãs no mesmo cesto. Então, você tem que ter um pouquinho de uma advocacia extrajudicial, um pouquinho da judicial, você tem que conseguir atender seu cliente. Mas você tem que entender o seu cliente, saber as ferramentas que você vai ter para subsidiar esse atendimento e a conclusão do negócio. E hoje eu falo que os advogados, eles têm que, mais que nunca, serem criativos, porque e se valer dos diversos instrumentos que a gente tem. A ata, por exemplo, ele é um instrumento que ele subsidia várias coisas. A gente falou aqui, você usa na advocacia extrajudicial, você usa na advocacia judicial, né? Então, assim, e orientação, né? E saber orientar o seu cliente corretamente. Entender, gente, que às vezes você tem que dar o apoio para o seu cliente do princípio ao fim. Porque aquilo que eu falei lá no começo, para o cliente, um processo, um problema é um problema. E tem pessoas aqui que eu vejo que tiram o sono mesmo, né? E assim, tentar agregar valor ao seu negócio. Essa questão do direito imobiliário, como eu posso fazer, é importante falar que o advogado por si só, ele não tem a prerrogativa de comercialização dos imóveis, eu posso fazer porque eu tenho acumulado, né, as duas inscrições nos dois conselhos, então eu tenho eu vou chamar de capacidade técnica para fazer, né? Então isso agrega valor ao negócio e surgem muitas oportunidades. E outra coisa, o networking. Não adianta você chegar no seu escritório, montar um escritório lindo, maravilhoso, ter um Instagram perfeito, né? E sentar ali e não se relacionar. E a internet, hoje, as redes sociais, são uma ferramenta extremamente eficaz, tanto que a gente está fazendo esse encontro aqui, né, doutora Letícia? Não, pois é. Sim, é de fato muito eficaz, mas pensar realmente a imagem que você quer passar, se é profissional, se é pessoal, ver esses limites. A doutora Letícia brincou da ata notarial para fins de WhatsApp. Eu sempre brinco, que eu falo assim, com raiva. E se você tiver bebido um pouquinho, mantenha a distância do celular, porque isso não é bom. Total razão, doutora, total. Mas, gente, tá vendo? Eu queria comentar o que a doutora Daniela falou. Gente, tem que estudar. E é para isso que a gente está aqui, aliás, né? A gente montou aquele curso do zero à regularização de imóveis. Por quê? Porque a gente quer, não é só o uso campeão, apesar de que o uso campeão é ótimo e muitas vezes resolve. Mas olha o que a doutora falou. Às vezes é um caso só sucessório, basta fazer o inventário. Às vezes é um caso de uma compra e venda complicada, que tem que pensar num contrato bem feito. Às vezes é alguma complicação na situação jurídica do vendedor que vai atrapalhar o negócio. Então, vai ser até uma consultoria para ver se o negócio deve continuar ou não, não é, doutora? Então, tem muita coisa para poder o advogado dessa área atuar, não é, doutora? Não, para mim é uma área sensacional. Eu não saio dela. É Eu isso gosto, aí. e assim, eu advogo, a minha profissão é essa. Não tem como sair dela e sou muito feliz. E eu incentivo, tem outros profissionais, né, que trabalham até aqui comigo e tal, que tem hora que fala assim, Daniela, não tem jeito. Eu falei, peraí, vamos estudar, vamos concentrar, que a gente vai achar uma brecha, né?
E assim, tem muitas inovações. Por exemplo, hoje, Letícia, teve um provimento, eu não vou saber o número dele agora do CNJ, que eu achei super importante para quem atua com inventário, porque agora, no cartório de notas, você Ah, pode conseguir o levantamento do valor que está lá depositado, da pessoa falecida, para pagamento de TCD. e Então, dos emolumentos. É. então, o que que acontecia? Isso no judiciário era ok, porque a gente tinha um alvará. Mas agora no extrajudicial a gente já pode fazer. Então, isso é uma novidade, se não me engano, foi em maio, junho, não sei. Foi Isso agora. mesmo. Alterou a resolução 35 do CNJ. Essa resolução, gente, todo mundo tem que ler, viu? É super importante e realmente viabilizou. O pessoal até chama de alvará consensual, sabe, doutora? Mas não é alvará porque não entra no Poder Judiciário, mas é uma ferramenta à disposição. Basta constar na nomeação de inventariante. Olha que sucesso! Então, eu acho que estudar, tá, gente? E outra coisa, a doutora Letícia, mais do que eu, sabe, né? Eu sou péssima para gravar número, mas todo dia sai uma resolução nova, todo dia tem uma novidade, todo dia tem uma possibilidade, todo dia tem uma porta aberta para, às vezes, uma alternativa para você resolver seu problema melhor, né? É Então, isso aí. o direito ele se move com a sociedade, a gente sabe disso, né? Mas assim, cada dia mais a gente tem instrumentos. Então é estudar, porque se você fica naquela posição, o inventário é só assim, assado, só pode ser isso, só pode ser dessa forma, engessado, você não vai conseguir. Né? Então, eu acho que o sucesso depende do conhecimento, é assim, eu penso assim, e tentar descomplicar as coisas para o seu cliente. Não adianta você falar difícil para ele, você tem que mostrar para ele como que vai resolver o problema, né? Isso mesmo. E você agrega valor ao seu trabalho. Isso é muito interessante, porque aí você pode falar, olha, o valor dos honorários é X, mas você faz jus àquele X, porque você consegue demonstrar, através do seu trabalho, aquilo que ele está te pagando. Porque isso também é uma preocupação, né? Porque as coisas cada dia mais são difíceis, envolve muitos custos, né? A regularização imobiliária envolve custos altos. Então, assim, você tem que ter certeza do que você está fazendo e que aquela alternativa é a melhor para o seu cliente. Então, assim, eu acho que advogado tem um nicho enorme e tem muito espaço para todo mundo. Só não tem espaço para aqueles que realmente ficam engessados, sabe? Mas eu acho que é aquilo que a gente brinca, né? Tem pessoa que corta cabelo por R$ 10 e tem pessoa que corta por 300. Qual que é a diferença? Às vezes é o investimento que ela faz, né? Naquela profissão dela, o networking, o meio que ela está inserido. Então a gente tem que procurar tudo isso para poder tentar obter mais sucesso e mais ganhos, né? Porque o sucesso também é ganho, né, Letícia? Nossa, com certeza. Mas, gente, ó, já deu o nosso horário aqui, já extrapolou, mas é porque tá tão bom a conversar aqui com a doutora Daniela Lima que eu não podia interrompê-la. Mas, gente, é isso aí. Então, eu queria agradecer demais, agradecer e parabenizar a OAB Barreiro pelos 10 anos da OAB Barreiro, né? Barreiro é uma potência, eu gosto de falar disso, Barreiro é uma potência. E queria também novamente falar dos meus 15 anos à frente do cartório do Barreiro. Sou muito orgulhosa de ser oficial e tabeliã aqui nesse cartório, porque, como a doutora Daniela falou, Barreiro é muito importante aqui em Belo Horizonte, uma área super ativa e com economia, né, à frente, e com muita gente boa querendo trabalhar. Então, a gente está aqui junto, nós e a OAB, para concretizar os sonhos do cidadão, não é, doutora Daniela? A senhora, passar para a senhora se despedir. É isso aí, gente. Muito obrigada, doutora Letícia, pelo convite. Em nome da OAB Barreiro, em meu nome, né? É assim, uma alegria imensa ter a doutora Letícia aqui no Barreiro, viu, gente? Que bom, fico muito feliz. Fica aqui no Barreiro e eu não saio daqui, porque realmente eu acredito na região. E é isso. E muito obrigada a todos que nos prestigiaram aqui, tá? Obrigada. Abraço, até mais, então. Até. Obrigada, doutora. Tchauzinho, até mais.